Capítulo: Judeus e alemães. Observação preliminar. O conflito aberto e hoje muitas vezes encoberto entre os judeus e cristãos e entre os judeus e alemães vem me ocupando há muito tempo. Em muitos seminários na Alemanha e em Israel, como também em outros países, deparei-me com esse conflito e fiz reflexões sobre os seus pressupostos. Somente aos poucos descobri os principais fatores responsáveis por esse conflito, no meu modo de ver, e acompanhei os seus traços nas almas dos judeus e dos cristãos, especialmente dos alemães. O presente capítulo documenta esse esforço, mas estou bem consciente de estar ainda muito longe do fim. Como nasceram de situações diversas, esses textos apresentam algumas repetições. Cada um deles é uma nova caminhada no intuito de entender o que parece estar além de toda compreensão. O judaísmo em nossa alma. Conferência no Congresso Internacional Movimentos para a Paz, Würzburg, Alemanha, 2001. Por alma, entendo aqui a alma dos cristãos e a alma dos alemães. De fato, elas se interrelacionam. Entretanto, tendo em vista o sofrimento do povo judeu sob o regime nazista, tratarei mais especificamente dos efeitos desse acontecimento na alma dos alemães. Escolhidos e rejeitados. Na alma dos cristãos e dos judeus, a imagem da escolha de Deus ocupa um lugar central. Os cristãos tomaram dos judeus esta imagem e se denominaram o novo povo eleito. Em decorrência disso, consideraram o povo judeu como abandonado e rejeitado por Deus. A imagem da escolha pressupõe, portanto, que Deus tem predileção por um povo, exalta-o sobre os demais e lhe confere o domínio sobre eles. O que desperta em nossa alma uma tal imagem de Deus? Temos o direito de atribuir isso a Deus? Esse Deus que escolhe e rejeita nos amedronta, e os próprios eleitos precisam temer que a qualquer momento também sejam rejeitados. Tais imagens provêm do fundo da alma, em primeiro lugar, da própria alma, a seguir, dos abismos da alma comum a um grupo maior. Dessa alma comum nascem as imagens de eleição e de rejeição que são projetadas no céu e lá contempladas e temidas como algo superior a nós, como algo divino. Os que se sentem eleitos se identificam com o Deus que escolhe e rejeita, escolhem e rejeitam como ele e assim se tornam temíveis para os outros que consideram rejeitados. O que acontece, porém, quando outros grupos e outros povos agem de acordo com idênticas imagens internas? O resultado é o que vemos nas guerras entre as religiões. Os grupos que se combatem não reconhecem a si mesmos nem os outros como indivíduos. Ambos os lados agem num transe de delírio coletivo. Além disso, os cristãos, em sua alma, creem no mesmo Deus dos judeus. Portanto, em nome do mesmo Deus dos judeus, eles julgaram o povo judaico como rejeitado e privado de seus direitos por ele. As terríveis dimensões que isso poderia assumir foram mostradas, em nosso tempo, pela tentativa dos nazistas de exterminar o povo judeu. Pode-se objetar que os chefes nazistas e o movimento nacional socialista não eram de modo algum cristãos. Não devemos nos deixar cegar, pois o movimento nazista exibiu traços essencialmente cristãos e judaicos, a começar pela consciência de uma predestinação. Hitler sentia-se chamado pela providência a conduzir o novo povo escolhido sob a imagem da raça superior para dominar o mundo e, nesse processo, para exterminar o antigo povo eleito. Por mais desfigurado e cego que hoje possa nos parecer, o movimento nacional socialista, apoiado por vastas parcelas do povo alemão,
Buscou nessa consciência de missão, em larga escala, a energia para a Segunda Guerra Mundial. E os horrores que aí foram cometidos estavam a serviço de uma punição divina. O fato de essa consciência de missão ainda não ter sido superada com o colapso do Terceiro Reich fica patente pela ação dos grupos radicais da direita e da esquerda. Eles manifestam uma consciência semelhante de missão e, muitas vezes, em decorrência dela, uma cega predisposição para a violência contra outros grupos. Jesus e o Cristo. Contudo, por si só, a oposição entre o antigo e o novo povo eleito não basta para justificar a aversão de muitos cristãos pelos judeus e a crueldade dos pogroms e dos banimentos. Essa aversão tem ainda uma outra raiz, para mim a mais importante. Relaciona-se com a oposição irreconciliável entre o homem Jesus de Nazaré e a fé em sua ressurreição e exaltação à direita de Deus. Entre os primeiros cristãos, o homem Jesus foi rapidamente relegado a um segundo plano. Sua imagem foi encoberta pela imagem do Cristo glorificado. Com isso, os cristãos reprimiram a dolorosa realidade de que Jesus, na cruz, se viu abandonado por Deus. O Deus em quem tinha acreditado não se manifestou. Elie Wiesel, um importante escritor judeu, conta o caso de uma criança que foi enforcada publicamente num campo de concentração. Diante daquele horror, alguém perguntou: onde é que fica Deus aqui? Elie Wiesel respondeu: está pendurado ali. Quando Jesus na cruz clamou em voz alta: meu Deus, por que me abandonaste? Se alguém também tivesse perguntado: onde ficou Deus aqui? A resposta teria sido a mesma: está pendurado ali. Os discípulos não puderam suportar a realidade de Jesus abandonado por seu Deus. Esquivaram-se dela pela fé em sua ressurreição e pela crença em que ele está sentado à direita de Deus e virá julgar os vivos e os mortos. Contudo, a fé na ressurreição não eliminou de vez o homem Jesus e seu destino humano. Ele se encontra outra vez conosco na imagem dos judeus. Na alma dos cristãos, o judaísmo representa, portanto, em primeiro lugar, o homem Jesus que os cristãos não ousaram mais encarar, a partir da crença em sua ressurreição dos mortos e em sua exaltação à direita do Pai. Deparar-se com Jesus abandonado por Deus causa medo aos cristãos e os deixa com raiva. Assim, eles se voltam, nos judeus, contra o Jesus que lhes dá medo. Esta é a imagem que faço quando observo o que se passa na alma de muitos cristãos. Quando deixo que atuem sobre mim as imagens dos judeus durante sua perseguição no Terceiro Reich, como foram reunidos e mandados para a morte, e como se submeteram sem se defender, mansos e submissos, vejo neles Jesus, o homem Jesus e o judeu Jesus. Dessa maneira, as vítimas do Holocausto passaram a desempenhar claramente perante os cristãos o mesmo papel em que os cristãos viram Jesus diante dos judeus. Eles incorporaram como um povo, em seu comportamento e em seu destino, o comportamento e o destino em que os cristãos viram Jesus diante do Sinédrio e de Pilatos. Só que agora os algozes eram os cristãos, enquanto os judeus exibiam os traços de Jesus. Então, agora nós estamos entrando numa parte do livro que realmente é complexa em termos de entendimento e que, inclusive, necessita de uma contextualização histórica para poder ser entendida. Então, vejam que, em primeiro lugar, Bert Hellinger faz uma contextualização que agora, quando ele está falando sobre a alma, ele entende como a alma dos cristãos e dos judeus. E ele sempre está falando, pessoal, sobre imagens internas. Por exemplo, muitas vezes, ou algumas vezes,
nós vimos Bert Hellinger constelando Jesus. Poderíamos dizer que ele estava constelando Jesus humano? Talvez, mas principalmente a imagem interna que nós temos de Jesus. Então, de uma certa maneira, nós precisamos entender aquilo que ele está falando aqui também a partir dessa perspectiva. Ele fala, em primeiro lugar, dessa imagem de ser escolhido, ou seja, que Deus tem uma determinada predileção por um povo, por uma pessoa, que exalta esse povo, essa pessoa, sobre os demais, e lhe confere, por meio dessa escolha, um domínio. Então, ele mostra que isso, na verdade, se trata de uma imagem, e uma imagem que conduz à morte, que conduz à separação, que conduz ao assassinato, né? Em grande medida, o que aconteceu entre os judeus e os alemães, e ele faz aqui uma referência de que maneira ele percebe isso que aconteceu entre os judeus e os alemães, relacionado, né, naquilo que temos como imagem daquilo que aconteceu no tempo de Jesus. Então, essa imagem de escolha, de eleição, de rejeição, de uma certa maneira, elas são projetadas na realidade como imagens que são reais, né, e promovem o quê? Um temor de que algo divino tanto possa acontecer conosco, como esteja nos empoderando para realizar algo também terrível. Então, o que ele mostra também como uma outra imagem que permeia esse, digamos assim, esse imaginário nocivo que nos conduz a situações horríveis como esse nazismo, também é essa ideia de uma missão, que existe uma missão que precisa ser cumprida, né? E como todas essas imagens estavam presentes dentro da constituição do nazismo, né? Como a ideia de que o povo alemão era o povo escolhido e que deveria combater os judeus. Então, e os horrores que foram aí cometidos, chegando finalmente à pergunta da Janice, estavam a serviço de uma punição divina. Ou seja, que punição divina seria essa? A punição aos judeus por terem matado Jesus. Né? E o que ele está colocando? Ele está colocando, de uma certa maneira, que é muito difícil olhar para esse Jesus na cruz e percebê-lo abandonado por Deus. Então, de quem é a culpa? O de Deus? Não, isso é muito difícil perceber. Então, a culpa para esse abandono do Filho de Deus, para esse assassinato do Filho de Deus, recai sobre quem? Recai sobre os judeus. Mas ele traz aqui algo muito importante, que vem por esse autor judeu, esse escritor, Elie Wiesel, quando demonstra algo muito, muito importante. Porque, de uma certa maneira, ele veio nos preparando ao longo desse livro para poder chegar nesses exemplos muito duros. Porque é isso que nós fazemos, inclusive no nosso cotidiano, com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós crucificamos as outras pessoas. Não é isso? Dizendo, você não é boa, ou o que quer que seja. E o que ele está mostrando? O que ele está mostrando que esse Jesus, justamente aquele em nome do qual todos esses horrores foram feitos, está presente exatamente nessa pessoa que nós estamos julgando, que nós estamos crucificando, e aqui num caso extremo, dentro do que aconteceu no campo de concentração, uma criança que é enforcada. Então, ele coloca, na alma dos cristãos, o judaísmo representa, portanto, em primeiro lugar, o homem Jesus que os cristãos não ousaram mais encarar. Então, ele traz para nós uma dimensão do Jesus que não é tanto uma dimensão espiritual, mas que é uma dimensão humana, e traz isso também, se a gente puder fazer uma leitura ampla disso, e bem proveitosa, para o nosso dia a dia. Quem é esse que nós crucificamos? Quem é esse que nós apontamos o dedo? Quem é esse que nós matamos quando falamos mal um dos outros? Então, e aqui também ele mostra algo muito importante. Como que ele trabalha? Ele
deixa que essas imagens atuem dentro dele, e a partir dessa atuação, dessas imagens, ele faz as suas considerações, as suas compreensões, ou permite que essas compreensões emerjam dentro de si mesmo. O mesmo Deus. Voltando à imagem da escolha por Deus e em oposição a ela, eu gostaria de dizer algo sobre o começo da religião na alma, indagando o que ocorre na alma de cristãos quando se tornam cristãos ou na alma de judeus quando se tornam judeus. Uma criança, ao nascer, integra-se numa certa família. Tem certos pais, num certo clã, numa certa cultura, num certo povo, numa certa religião. A criança não pode escolher. Quando ela toma a vida tal como a recebe, sem qualquer pergunta, com tudo que essa vida lhe acarreta nessa família em termos de destino, possibilidades e limites, alegria e sofrimento, essa criança não se abre apenas aos seus pais, a esse determinado povo, a essa determinada cultura, a essa determinada religião. Ela se abre a Deus e a aquilo que pressentimos por trás desse nome. Por isso, a aceitação da vida dessa maneira especial é um ato religioso, o ato religioso propriamente dito. Portanto, quem nasceu numa família judia não pode nem deve agir de outra maneira a não ser começando seu caminho para Deus de um modo judaico. Esse é para ele o único caminho possível e, portanto, também o único correto. O mesmo vale para um cristão. Por conseguinte, por mais diferentes que sejam os cristãos e os judeus em suas crenças, eles são iguais no que toca ao ato religioso essencial. Esse ato independe dos conteúdos de sua própria religião. Por isso, jamais poderá ser abandonado se alguém aderir a uma outra religião. Num de meus cursos, um homem ainda moço procurou ajuda porque se sentia desconectado da vida. Revelou-se que seu avô era um judeu batizado. Ele próprio não se considerava judeu, mas cristão. Quando fizemos a constelação de sua família, coloquei ao lado de seu avô 5 representantes das vítimas do Holocausto. O avô espontaneamente recostou a cabeça no ombro da vítima mais próxima e disse em seguida: "Aqui é o meu lugar." Quando o jovem foi solicitado a dizer ao avô: "Eu também sou judeu" e "eu permaneço um judeu", ele só pôde fazê-lo com muito medo e com tremores no corpo. Contudo, quando conseguiu, sentiu pela primeira vez o peso da afirmação. O que houve aqui de realmente religioso? Sua profissão de cristão ou sua volta às raízes judaicas? Seu ato religioso fundamental foi sua confissão: "Sou judeu" e "permaneço um judeu." Uma árvore não escolhe lugar para nascer. Onde a semente cai, é o lugar certo para ela. Isso vale também para nós. Para todo ser humano, o lugar de seus pais é o único possível e por isso é o certo. E para todo ser humano, o povo a que pertence, sua língua, sua raça, sua cultura, são as únicas possíveis e, portanto, as certas para ele. Quando o indivíduo aceita isso nesse sentido essencial, recebendo-o humildemente de algo maior, superior a ele e a todos, e desenvolvendo-se em seu lugar com suas possibilidades, ele se sente igual a todos os outros seres humanos. Ao mesmo tempo, reconhece que esse poder maior, seja qual for o nome que lhe demos, está necessariamente voltado para todos, doando da mesma maneira, e que, portanto, todos, por diferentes que sejam, são iguais diante dele. Então, na minha compreensão mais essencial aí é essa compreensão de que uma árvore não escolhe um lugar para nascer, ou seja, o nosso ponto de partida continua sendo os nossos pais, a nossa família e também a religião, ou a falta de religião, ou a compreensão que existe dentro daquela família sobre
essa dimensão espiritual, né? E que a partir daí, então, pode desabrochar uma compreensão mais ampla. Então, quando o indivíduo aceita isso, nesse sentido essencial, recebendo humildemente, né, isso como algo maior, ele vai também poder se sentir igual a todos os outros seres humanos. Ou seja, partimos sempre do mesmo ponto, uma concordância com a nossa origem. Alemães e judeus. Diante desse quadro de fundo, coloque-se a pergunta: como podem os cristãos, especialmente os alemães, lidar com sua culpa em relação aos judeus? O que podem e devem fazer para superar essa culpa e dar aos judeus, em seu meio, o lugar que lhes compete? E como podem os judeus lidar com a culpa dos cristãos e dos alemães a seu respeito? O que pode conduzir à reconciliação? E será possível que haja uma reconciliação diante de uma culpa como essa? Em alguns de meus cursos, acumulei experiências sobre possíveis caminhos de reconciliação entre perpetradores e vítimas, e de modo especial entre alemães e judeus. Foi decisiva uma vivência de um curso em Berna, na Suíça. Certo homem, após fazer a constelação de sua família atual, sentiu-se levado a acrescentar uma informação importante. Era judeu. Coloquei então diante de sua família 7 representantes para as vítimas mortas no Holocausto e atrás delas 7 representantes para os perpetradores mortos. Aos 7 representantes das famílias pedi que se virassem e encarassem os perpetradores. Depois não mais interferi, confiando-os totalmente ao seu movimento que se processou espontaneamente. Alguns dos perpetradores desabaram, curvaram-se para o chão e irromperam em soluços de dor e vergonha. As vítimas se aproximaram dos perpetradores, olharam em seus olhos, acolheram os que jaziam no chão, os ampararam e consolaram. No final, manifestou-se entre eles um amor indescritível. Um dos perpetradores estava totalmente rígido e não conseguia mover-se. Então coloquei atrás dele um outro perpetrador, em quem ele se recostou, relaxando um pouco. Esse representante contou mais tarde que se sentira como se fosse um dedo de uma mão gigantesca e estava totalmente entregue. Essa sensação foi também compartilhada pelos outros representantes. Todos, as vítimas e os perpetradores, sentiram-se dirigidos e sustentados por um poder cuja atuação escapa à nossa compreensão. Numa constelação como essa, evidencia-se que não existem grupos, no sentido de estarem de um lado as vítimas e de outro os perpetradores. Existem apenas vítimas individuais e perpetradores individuais. Cada perpetrador precisa defrontar-se com cada vítima, e cada vítima com cada perpetrador. Também fica claro que as vítimas mortas não ficam em paz enquanto os perpetradores mortos não se juntam a elas e não são recebidos e acolhidos por elas. Do mesmo modo, não existe paz para os perpetradores enquanto não deixam junto das vítimas, tornando-se semelhantes a elas. Onde isso não acontece ou não é permitido, os perpetradores serão representados mais tarde por descendentes. Em nosso exemplo, enquanto os perpetradores da última guerra não ganharem um lugar na alma dos alemães, eles serão representados por radicais da direita. Em constelações com descendentes de vítimas judias, verifiquei também que em muitas famílias um dos filhos representava um perpetrador. Não se pode, portanto, prescindir da reconciliação com os perpetradores. Na constelação de Berna também ficou claro que o envolvimento de destino só pode ser resolvido entre as pessoas diretamente envolvidas, a saber, entre determinado perpetrador e determinada vítima. Ninguém pode assumir isso em lugar deles, como se tivesse o direito, a missão e a força para tal. Por isso, naquela constelação, os representantes das vítimas e dos perpetradores mortos recusaram a intromissão dos vivos,
pedindo que se mantivessem afastados e que a vida continuasse sem que fosse limitada ou diminuída pelas lembranças, pois os vivos devem estar livres para viver sua vida. Nesse contexto, penso no efeito que produziria na alma dos cristãos se imaginarem Jesus morto, encontrando-se no reino dos mortos com aqueles que o traíram, condenaram e executaram. E se nós mesmos olharmos para esses perpetradores como seres humanos iguais a nós, em face do poder que dirige o seu destino. Então, por mais escandaloso que isso possa parecer a muitos, prestamos uma homenagem a todos eles. Reverenciamos, antes de tudo, esse grande poder que, por trás deles e por trás de nós, continua sendo um mistério insondável. Submeter-se dessa maneira a esse mistério, reconciliando-nos com todos como seres humanos iguais a nós, seria um ato verdadeiramente religioso e humano. Nesse particular, fiz um exercício com uma judia que perdera muitas pessoas em sua família e sentia-se chamada a reconciliar os vivos e os mortos. Pedi-lhe que fechasse os olhos. Depois de algum tempo, ela viajou em sua imaginação ao reino dos mortos. Postou-se entre os 6 milhões de vítimas do Holocausto. Dirigiu seu olhar para a frente e para trás, para a direita e para a esquerda. Ao lado desses milhões de vítimas jaziam também os seus assassinos. De repente, todos se levantaram, vítimas e perpetradores, voltaram-se para o nascente, viram uma luz branca no horizonte e curvaram-se diante dela. Depois de reverenciar também essa luz, a mulher se retirou lentamente, deixando os mortos em sua veneração diante do que começara a erguer-se por trás do horizonte, e, contudo, ainda permanecia oculto. Então, afastou-se dos mortos e retornou à vida. Muito bem. Então, aqui nós estamos falando de algo que ele se refere aos cristãos, né, e aos judeus, aos alemães e aos judeus, mas é algo que também que nos indica como é o caminho de reconciliação entre vítimas e perpetradores. Em primeiro lugar, existe aí uma compreensão, que é sempre aquilo que nos move, de que vítimas e perpetradores são dirigidos e sustentados por um poder cuja atuação escapa à nossa compreensão. E essa metáfora que nós vimos aqui no final desse texto, é uma metáfora, mas ao mesmo tempo, dentro de uma constelação, ela pode ser percebida quando eu levo vítimas e perpetradores, ou a qualquer pessoa que esteja envolvida dentro de um conflito, a olhar para esse horizonte, a olhar para algo que vai além. Vocês já viram isso várias vezes com seus professores, eu tenho certeza. Então, isso é a maneira como, dentro de uma constelação, nós levamos os representantes a experimentar essa consciência espiritual, que é uma consciência integradora dessas polaridades. Outra coisa importante, a importância, né, que é a importância dessa integração, que é uma integração que não acontece apenas entre grupos, como está sendo colocado aqui, é uma coisa mais específica, né, ou seja, existem apenas vítimas individuais e perpetradores individuais, e cada perpetrador precisa se defrontar com a sua vítima, e cada vítima precisa se defrontar com o perpetrador, e nós percebemos que esse movimento aconteceu uma paz quando os dois se unem, se abraçam, especialmente dentro de uma constelação, quando eles se deitam juntos. Ou seja, esses dias eu falei com uma pessoa, assim, eu comentei, quando eu fui lá no cemitério lá da minha família, lá numa cidade do interior, ela falou assim, tinha uma plaquinha assim, aqui somos todos iguais. Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, não, mas isso está em todo cemitério. Aí eu falei, é mesmo, não é? Ela falou, não, mas isso está em todo cemitério. Então, essa é uma verdade natural que o Bert Hellinger nos mostra e que a constelação revela. Então, essa paz, ela é alcançada, especialmente quando existe algo muito grave, como são assassinatos, quando ela é alcançada entre as vítimas e os perpetradores, sem que ninguém se interponha entre eles. Então, muito importante dentro do trabalho de um advogado sistêmico é poder estar nessa posição,
onde eu não estou ao lado da vítima, nem ao lado do perpetrador, mas que com a minha posição de neutralidade, eu permito que esse mal que eu compreendo, o mal pequeno e também as forças adversas, e o bem pequeno, vou colocar assim também, e o grande bem, e me recolho um pouco, e permito que esse movimento de união natural possa emergir e que aconteça essa reconciliação. Então, aí o mais importante é essa compreensão, essa postura que vocês podem ter diante do cliente e diante de os atos terríveis que vocês possam encontrar no exercício da profissão. A reparação. Há casos, porém, em que os vivos ainda precisam encontrar os mortos, olhá-los de frente e deixar-se olhar por eles. Precisam fazê-lo, antes de tudo, aqueles que tiveram culpa por essas mortes e também aqueles que se beneficiaram de algum modo com o cruel destino de seus concidadãos. Em muitas constelações ficou claro que os indivíduos injustiçados assediavam as almas dos que lhes fizeram injustiça ou se beneficiaram com sua desgraça, bem como as almas de seus descendentes. Isso dura um longo tempo até que se reconheça a injustiça e os injustiçados sejam encarados e reconhecidos como seres humanos iguais a nós, e até que os honremos e façamos, junto com eles, o luto por seu destino. Então o que está separado se juntará e os nefastos efeitos da injustiça cessarão. Agora contarei outra história, convidando-o a fazer, junto com ela, uma viagem da alma. O regresso. Alguém nasce dentro de sua família, de sua pátria, de sua cultura. Desde criança ouve falar daquele que foi seu modelo e mestre e sente um profundo anseio de vir a ser como ele. Associa-se a outras pessoas que têm a mesma intenção, pratica disciplina por longos anos e segue o seu grande modelo, até que finalmente torna-se igual a ele no que pensa, no que diz, no que sente, no que quer. Contudo, algo ainda lhe falta, pensa ele. Por isso, ele empreende uma longa viagem, desejando talvez ultrapassar no ermo mais distante o derradeiro limite. Passa ao lado de velhos jardins, há muito abandonados. Ali só continuam a florescer rosas silvestres. Árvores imponentes dão seus frutos todos os anos, mas por falta de cuidados, eles caem no chão sem ninguém que os queira. E aí começa o deserto. O viajante logo penetra num ermo desconhecido. Sente como se todas as direções se confundissem e as imagens que às vezes surgem em sua frente, ele logo reconhece como miragens. Caminha para a frente ao sabor dos seus impulsos. E, finalmente, depois de ter perdido a confiança em seus sentidos, avista diante de si a fonte. Ela nasce borbulhante da terra e logo adiante volta a infiltrar-se nela. Porém, até onde a água alcança, o deserto se transforma num paraíso. Então, ao olhar em torno, vê que dois estranhos se aproximam. Tinham feito exatamente o mesmo que ele. Seguiram seus próprios modelos até se tornarem iguais a eles. Partiram igualmente para uma longa viagem, desejando talvez ultrapassar, no ermo mais distante, o derradeiro limite. E como ele, encontraram a fonte. Juntos, eles se curvam, bebem da mesma água e creem que quase alcançaram a meta. Então se apresentam. Eu me chamo Gautama, o Buda. Eu me chamo Jesus, o Cristo. Eu me chamo Maomé, o profeta. Mas então cai a noite e sobre eles brilham as estrelas como sempre brilharam, inacessíveis, silenciosas. Os três emudecem e um deles sente-se bem perto de seu grande modelo, como jamais estivera antes. Tem a impressão de que poderia pressentir, por um momento, como se sentiu ele ao conhecer a impotência,
a frustração, a humildade, e como deveria sentir-se se conhecesse também a culpa. Teve a impressão de ouvi-lo dizer: se eles me esquecessem, eu teria paz. Na manhã seguinte, ele faz meia volta e abandona o deserto. Mais uma vez, seu caminho conduz por jardins abandonados, até que chega ao seu próprio jardim. Diante da entrada está postado um ancião, como se o aguardasse. O ancião lhe diz: quem volta de tão longe como você, ama a terra úmida. Sabe que tudo que cresce morre e quando termina se transforma em alimento. Sim, responde o outro, eu digo sim à lei da terra, e começa a cultivá-la. O luto em comum, de um curso em Niv Shalom, Israel, 2001. Hellinger. Quando nos recordamos de algo que deploramos em nossa vida, por exemplo, de ter prejudicado gravemente alguém, e essa pessoa nos diz: eu o perdoo. Como nos sentimos? Melhor ou pior? Maiores ou menores? Quem nos perdoa desse modo nos trata com superioridade e nos diminui. O perdão. Nesse contexto, quero dizer algo sobre a culpa. Ela nos confere uma força especial para fazermos coisas boas. Os inocentes têm menos força para isso. Somente quem se tornou culpado e assume a culpa e suas consequências tem uma força especial para fazer também coisas grandes e boas. Quando alguém perdoa um culpado, priva-o dessa força e de sua dignidade, que são especiais. Há pouco tempo li um artigo de Dan Bar-On, professor da Universidade Ben-Gurion. Ele comenta que os alemães esperam receber o perdão dos judeus, mas esses não estão dispostos a concedê-lo. Por sua vez, os israelenses esperam que os palestinos os perdoem. Assim, eles negam o perdão por um lado e esperam recebê-lo por outro. O que aconteceria, porém, se os judeus perdoassem aos alemães? Então, estes já não fariam um luto tão profundo pelas vítimas do Holocausto e os israelenses não poderiam reconciliar-se com os alemães de uma maneira respeitosa. Portanto, o perdão não é um bom caminho para uma reconciliação duradoura. A dignidade. Mas se os alemães admitirem que o que fizeram aos judeus foi de uma crueldade até então inimaginável em nossa época, se olharem para as numerosas vítimas assassinadas, deixando-se olhar por elas, e se as virem não apenas como um grupo, mas, por assim dizer, uma a uma, eles sucumbiriam, e não somente os perpetradores individualmente, mas os alemães como uma nação. Pois praticamente todos os alemães participaram, de um modo ou de outro, da injustiça cometida contra o povo judeu. Então todos ficariam pequenos diante das vítimas. Se os alemães realmente assumirem esse luto e a essa dor, recuperarão, em face dos sobreviventes, uma parte de sua força e de sua dignidade. Todavia, um luto idêntico também precisa ser realizado pelos judeus, pois muitos deles não ousam encarar realmente as vítimas do Holocausto, olhá-las nos olhos, reconhecer seu sofrimento e seu destino, curvar-se profundamente diante delas e realmente chorá-las. Se os judeus se condoerem assim de seus mortos, e se os alemães se condoerem de suas vítimas, esse luto compartilhado poderá reconciliá-los entre si. Mas enquanto se esperar ou se conceder perdão, não haverá reconciliação. Israelenses e palestinos. O mesmo vale naturalmente para o conflito entre Israel e os palestinos. Há pouco tempo, no Congresso Internacional de Wilsburg,
Dan Bar-On pelos israelenses e Sami Adam pelos palestinos, falaram sobre caminhos para a paz entre seus povos. Eles ofereceram em parceria um grupo de trabalho onde ambos os lados puderam expor o seu ponto de vista sobre a expulsão dos palestinos, na esperança de que isso ajudasse a ambos em vista de melhor entendimento e aproximação. Naturalmente, sendo alemão, vejo isso num contexto mais amplo, lembrando que, assim como os palestinos foram expulsos da Palestina, muitos israelenses foram anteriormente expulsos da Alemanha. Neste grupo de trabalho, Dan Bar-On e Sami Adam pediram-me que mostrasse numa constelação o que, pela minha experiência, poderia abrir caminho para uma reconciliação entre Israel e os palestinos. Escolhi então 5 representantes para os palestinos, todos eles judeus. Em seguida, escolhi 5 representantes para os israelenses e coloquei ambos os grupos frente a frente, a cerca de 2 metros de distância. Uma representante dos palestinos olhava para o chão. Numa constelação familiar, isso significa que olhava para um morto. Por isso, escolhi outro representante e pedi-lhe que se deitasse de costas entre ambos os grupos. Mas não lhe disse se estava representando um palestino ou um israelense, pois ambos os lados têm muitos mortos a lamentar nesse conflito. A representante da Palestina imediatamente se ajoelhou junto desse morto. Ela chorava aparentemente por uma criança que morrera como vítima desse conflito. Uma representante de Israel quis aproximar-se dos palestinos, mas foi rejeitada por eles. Aparentemente queria pedir perdão, mas não conseguiu. Em seguida, os palestinos, dominados por uma profunda dor, se deitaram no chão, um depois do outro. Um dos israelenses também se estirou de costas no chão, chorando em alta voz. Também os outros israelenses foram tomados por uma profunda dor. Nesse momento, interrompi a constelação e perguntei a cada participante o que se passara com ele. Uma coisa todos sentiram em comum: um luto profundo. Nenhum dos palestinos fez reivindicações aos israelenses. Isso surpreendeu os espectadores israelenses, pois receavam que os palestinos iriam voltar e reclamar seus direitos sobre suas propriedades perdidas. Ficou claro, porém, que para eles importava, acima de tudo, serem olhados como seres humanos que muito sofreram. Cada lado pôde sentir o que ele próprio sofrera e o que fizera o outro sofrer. A reconciliação. Este seria o movimento final da reconciliação. Ambos os lados contemplam o sofrimento das pessoas de ambos os lados. Eles fazem um luto em comum. Em seguida, olham para a frente e consideram o que podem fazer no futuro, juntos e em benefício mútuo, sem olhar para trás, sem fazer novas exigências. Nessa base, podem empreender algo que favoreça ambos os lados. Isso eu pude experimentar também em outros contextos. Só existe reconciliação quando ambos os lados choram em comum pelo que foi perdido. O retorno do reprimido. Há pouco tempo, no Japão, uma mulher contou que seu avô morrera no ataque atômico a Hiroshima. Ela pediu minha ajuda porque se julgava um risco para seus pais e tinha medo de visitá-los. Não é uma ideia estranha que uma filha tenha medo de ser uma ameaça para seus pais? Escolhi 2 pessoas para representar o avô e a bomba atômica. Entretanto, a mulher não fixava o avô, mas a bomba atômica. Em vez de aproximar-se do avô, dirigiu-se para a bomba atômica e se estendeu atrás dela. Esse é mais um exemplo de que, quando excluímos ou tememos alguém, tornamo-nos semelhantes a ele. Algo semelhante presenciei em muitas famílias judias. Muitas vezes um membro da família representava um perpetrador,
um perpetrador alemão que essa família rejeitou e excluiu. Assim não pode haver solução nem reconciliação na alma e na família enquanto alguém for excluído, embora seja um assassino. Mas voltemos à constelação do Japão. O representante da bomba atômica olhou demoradamente para o avô, que lentamente se deitou no chão. De repente ficou claro que o avô e a bomba representavam, por trás das aparências, o Japão e os Estados Unidos. Entretanto, os japoneses não foram apenas vítimas, foram também perpetradores. Por isso, não se podia proceder nesse caso de acordo com o padrão. Aqui estão os perpetradores e lá as vítimas. Finalmente, ficaram frente a frente os representantes do Japão e dos Estados Unidos. As vítimas de ambos os lados se deram as mãos e formaram um círculo em torno dos dois representantes. Só então o representante do Japão se aproximou lentamente do representante dos Estados Unidos até que este lhe estendeu as mãos. A reconciliação começou entre as vítimas e só depois aconteceu entre os perpetradores. Aqui fica claro, um pedido de perdão, seja do Japão aos Estados Unidos, dos Estados Unidos ao Japão, ou do Japão às nações que invadiu, seria de pouco valor. Aqui se exige mais, que se faça em comum luto pelas vítimas. Exemplo, luto em comum por crianças assassinadas. Em Niv Shalom, um jovem chamado Eli contou que seus pais, acompanhados por ele, por sua irmã e por outras crianças israelenses, viajavam de ônibus para o Egito quando foram detidos por um guarda egípcio que atirou sobre eles, matando 6 crianças, entre elas a irmã de Eli. Ele próprio e outras 3 crianças conseguiram escapar. Para a constelação, escolhi representantes para Eli, sua irmã, para as outras 5 crianças mortas e para o guarda egípcio. Mais tarde, escolhi também 6 representantes para crianças palestinas mortas por israelenses e pedi que se deitassem ao lado das crianças israelenses assassinadas. Houve algumas tentativas hesitantes de contato de ambos os lados, inclusive do guarda egípcio, que tentou tocar algumas vítimas. Mas todas essas tentativas foram rejeitadas. Mesmo quando introduzi representantes dos pais das crianças, não houve grande mudança. Depois de algum tempo, o representante de Eli aproximou-se do guarda egípcio. Ambos se estenderam a mão e se abraçaram. Isso movimentou a constelação. As crianças assassinadas de ambos os lados se aproximaram e se deram as mãos. Eli e o guarda egípcio se aproximaram dos pais do rapaz. Então, todos se abraçaram. Reproduzo os comentários feitos após a constelação. Hellinger para Eli. Somente quando seu representante procurou o guarda egípcio é que os mortos conseguiram aproximar-se uns dos outros. No final, todos jaziam juntos. Eli. Não senti nenhuma raiva do guarda egípcio. Hellinger. Isto nós percebemos. Só menciono isso porque aqui nós podemos ver que efeito faz sobre os mortos uma aproximação entre os vivos. Quando os vivos se movem, os mortos também podem mover-se. As imagens de Deus. Hellinger. Comemoramos hoje o Sabá. É um dia santo em que aqui se comemora a ajuda de Deus ao povo judeu. Deus é um grande tema para todos os homens e para todos os povos. A pergunta é a seguinte: somos dignos de Deus? Procedemos de maneira a prestar-lhe homenagem ou o usamos para nossos fins? As religiões, em sua maioria, se utilizam dele. Com isso, porém, deixam de estar a seu serviço. Há muito venho refletindo sobre o que se passa na alma das pessoas quando pensam em Deus e sobre o que nelas se passa quando o amam ou o temem.
Nisso observei que existe uma estreita ligação entre as imagens que fazemos de Deus e os efeitos da consciência, inclusive sobre a maneira pela qual essas imagens nos afetam. Em nossa consciência pessoal, que sentimos em termos de culpa e inocência, distinguimos entre o bem e o mal, entre pessoas boas e pessoas más, entre comportamento moral e comportamento imoral. Como isso afeta a imagem que fazemos de Deus? Achamos que ele também distingue, como a nossa consciência, entre bons e maus. Atribuímos a ele os mesmos pensamentos e distinções que nossa consciência nos prescreve. Por conseguinte, o que vale como bom em nossa família também é tido como bom diante de Deus. O que nossa família rejeita, Deus também rejeita. Dessa maneira, estendemos a Deus a jurisdição de nossa consciência. Ele fica a seu serviço. Muitas religiões têm um fundador. O cristianismo é atribuído a Jesus, embora não saibamos se ele realmente fundou uma religião. O cristianismo só se desenvolveu mais tarde, a partir de seus ensinamentos e dos ensinamentos de seus discípulos. A religião judaica se reporta a Moisés de uma certa maneira. Foi ele que promulgou as leis, embora a fé no Deus de Israel fosse bem anterior. O islamismo foi fundado por Maomé e o budismo nasceu com Buda. Às vezes reflito no que ocorreria se, como seres humanos, nos encontrássemos com esses fundadores, igualmente como seres humanos. Se pudéssemos encontrar Moisés, ou Jesus, ou Maomé, ou Buda, o que se passaria em nossa alma? Permitiríamos que eles fossem absolutamente iguais a nós? O que mudaria com isso em nossa alma e o que mudaria em nossa relação com eles? Ficaríamos menores ou maiores? E que efeito isso teria em nossa fé e em nossa atitude diante do poder a que chamamos Deus? Nossa ligação com esse poder ficaria mais profunda ou menos profunda? E que efeito isso teria sobre as relações entre as religiões e entre as culturas? Não cabe a mim responder a essas perguntas. Limito-me apenas a fazê-las. A mensagem da Sexta-feira Santa, de um curso em Buenos Aires, 2001. Hellinger. Hoje é Sexta-feira Santa. Para os cristãos é um dia especial. É um dia favorável ou um dia funesto? O que se passou nele? Jesus foi crucificado, um acontecimento corriqueiro em Jerusalém. De Jesus, tal como realmente foi, pouco sabemos. Os evangelhos contêm diversos extratos. Em alguns deles ainda se vislumbra como era Jesus. Um homem consciente de seus limites, consciente de sua dependência em relação a Deus e que por vezes não conseguia o que queria. Portanto, basicamente, um ser humano como nós. Era assim que ele se via. O que aconteceu então? Quando pendia na cruz, ele clamou em voz alta: meu Deus, por que me abandonaste? Nisso ele foi totalmente humano, um ser humano que atingiu os seus limites e precisou sentir que Deus permanece inacessível para nós. Sua grandeza consistiu em sentir isso e em defrontar-se com isso. Mas o que foi feito desse Jesus? Para os discípulos que presenciaram isso e ouviram esse grito, a ideia de que Jesus fora abandonado por Deus foi insuportável. Eles não conseguiram defrontar-se com esse Deus grande que permanece misterioso. Por essa razão, proclamaram que Jesus ressuscitou, que se assentou à direita de Deus e virá julgar os vivos e os mortos. O que sucedeu então? Quase não se falou mais do Jesus real. De repente, ele perdeu a importância. Paulo raramente o menciona em suas cartas. Não o considerava importante. No entanto,
Suas cartas são os escritos mais antigos do Novo Testamento. Os evangelhos só apareceram bem mais tarde, 30 a 50 anos depois. Eles foram escritos a partir da fé na glorificação de Jesus. Com isso, o Jesus real foi relegado a um plano secundário. Comparado ao Jesus real, do qual ainda sabemos alguma coisa, o Jesus glorificado é, no fundo, um Jesus terrível. Basta pegar o Apocalipse de João e ler como ele descreve Deus e o Jesus glorificado. Ele chega cavalgando um cavalo branco. Diante das portas da cidade, ele pisa os lagares da cólera de Deus. Um rio de sangue atinge as rédeas dos cavalos e flui por quilômetros de extensão. Não é apavorante? Deus será assim e Jesus estará sentado à sua direita, onde só se fala de sangue e de punição? E esse Deus ainda é proclamado como um Deus de amor? Nesse contexto, transparece ainda algo nefasto: o ódio dos cristãos contra os judeus. No Evangelho de Mateus foi acrescentada uma passagem, aparentemente com uma intenção perversa, onde se diz que todo o povo gritou: seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Aqui começou para os judeus seu caminho da cruz entre os cristãos. Quanta coisa os judeus tiveram de sofrer dos cristãos, o mesmo que Jesus sofreu. Quando lemos e ouvimos o que foi feito ao povo judeu, vemos que no fundo foi exatamente o mesmo que deve ter sido feito a Jesus. E os judeus se comportaram do mesmo modo como se conta de Jesus. Como um cordeiro levado ao matadouro, eles não abriram sua boca. Foi isso que chamou a atenção no Holocausto. Centenas de milhares foram simplesmente levados e não se defenderam. Que imagem nos passam agora os judeus? O judaísmo representa para nós uma imagem especial na alma. Pois o que os cristãos lhes fizeram, a maneira como agiram com eles, corresponde a uma certa imagem interior. Quem os judeus representam em nossa alma? O homem Jesus, que muitos cristãos já não querem reconhecer. Pela glorificação, cometeu-se contra Jesus uma grande injustiça. Ele perdeu o direito de aparecer como um ser humano como nós. É preciso renegá-lo, caso contrário, nos defrontaremos com o Deus que o abandonou e que também permanece inacessível para nós. Por essa razão, combatemos nos judeus o lado sombrio do cristianismo. O dia de hoje nos oferece, talvez, a possibilidade de refletir como podemos voltar a fazer justiça tanto ao homem Jesus quanto aos judeus. Vimos anteriormente numa constelação o que acontece quando um assassino olha nos olhos de sua vítima e como ambos, de repente, se unem no sofrimento em comum e encontram sua paz na morte. Nesse particular, faço para mim uma imagem. Sugiro que imaginemos Jesus no reino dos mortos, encontrando-se com Judas, com os sumos sacerdotes que o condenaram, com Pilatos, com aqueles que o pregaram na cruz. Eles se olham nos olhos, encontram-se mutuamente como seres humanos, lamentam o que aconteceu e assim encontram a paz. Com essa imagem em nós, podemos olhar também nos olhos dos judeus, como seres humanos, lamentar junto deles o que foi cometido contra eles desde a Idade Média, em muitos países cristãos como a Espanha e a Rússia, e principalmente em tempos mais recentes na Alemanha. Então, esse dia se tornará um dia de reconciliação e de paz. Bert Hellinger já constelou essas imagens acerca de Jesus e da Sexta-feira Santa muitas vezes, não só como a gente pode ver que ele também volta uma e outra vez ao tema dos judeus e dos alemães em vários livros, né? Claro, ele viveu esse momento histórico e mais do que isso,
não é apenas uma questão de constelar a pessoa do Jesus, mas sim essas profundas imagens que se relacionam às imagens de Deus e essa glorificação de Jesus, que, como ele coloca aqui, de uma certa maneira, ela é terrível, porque tira essa humanidade de Jesus, de todos esses outros fundadores da religião que nos aproximam, que os aproximam de nós, né? E aqui é muito importante, principalmente quando vocês estiverem trabalhando dentro do campo do direito, porque o que acontece? As imagens sobre Deus, elas são muito arraigadas dentro da nossa consciência e a identificação é muito forte para todos nós, e tanto dentro das nossas famílias como dentro da sociedade, né? Então, por exemplo, Bert Hellinger, quando aqui em Brasília deu uma palestra no TJ, né, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Então, uma das coisas que foi colocado era essa questão dessa dimensão espiritual da constelação. E, ao mesmo tempo, né, essa questão do Estado laico, ao mesmo tempo, a gente via dentro do próprio TJ uma imagem da cruz. Então, esse tema é um tema muito delicado e é um tema que nós não temos como fugir. Por quê? O trabalho das constelações sempre é um trabalho com essas imagens internas e com essa dimensão espiritual. E entre essas imagens internas existe essa imagem de Deus, que por ser tão arraigada e existe uma identificação tão grande dentro do seio da consciência, às vezes se torna para nós, ajudantes, difícil de mostrar para esse cliente, né, que existe uma outra possibilidade. Então, o meu conselho e a minha consideração é de que vocês tenham bastante cuidado quando se trata do tema religião, do tema Deus, e possam sempre considerá-las, num primeiro momento, com seus clientes, como imagens internas que muitas vezes causam sofrimento. E prestar muita atenção a essa determinação legal do nosso Estado laico, né, e de como poder trazer as constelações familiares para dentro desse ambiente jurídico, né, na medida do possível, sempre recomendando aqueles que queiram efetivamente ser consteladores, que prossigam com o caminho, com a especialização em constelação. Exemplo, sou um de vocês, do mesmo curso. Benjamin. Desde criança sofri muitos acidentes. Eles sempre me aconteciam quando eu estava no trânsito, andando de bicicleta, dirigindo um automóvel ou cavalgando. Em várias ocasiões sofri acidentes depois de ter conseguido coisas importantes em minha vida. Há uma semana saí de carro com meus filhos e de repente percebi que estava dirigindo perigosamente. Hellinger. O que aconteceu com a sua família de origem? Benjamin. Meu pai e meus 4 avós vieram da Europa e escaparam da morte. Hellinger. O que quer dizer com isso? Benjamin. Meus avós paternos escaparam dos campos de concentração na Alemanha e meu avô materno escapou da Rússia. Ele fugiu dos pogroms. Toda a sua família foi assassinada. Minha avó materna fugiu da Áustria. Também a família dela foi ali assassinada. Hellinger. Você provém de uma família judia? Benjamin. Sim. Hellinger. Está bem. Vamos colocar agora representantes para todos esses mortos. Quantos são? Benjamin. Muitos. Nem sei quantos. Hellinger. Vamos escolher 6. Escolha-os você mesmo. Benjamin. Benjamin escolhe os representantes e coloca-os lado a lado. Hellinger pede que ele se poste diante deles. Benjamin recua alguns passos. Cobre o rosto com as mãos, é dominado pela dor, tenta gritar, mas não consegue. Enquanto isso, Hellinger escolhe 6 representantes para os assassinos e os coloca lado a lado, formando um ângulo reto com relação às vítimas. Benjamin bate os pés no chão e grita com profunda dor. Depois de algum tempo, se ajoelha e golpeia o chão com os punhos. A seguir, deita-se de bruços e grita alto. Entre mentes,
Olha para as vítimas e para os perpetradores, geme, grita e golpeia o chão com os punhos. Depois de algum tempo, levanta-se e olha para as vítimas. Uma das vítimas se sacudiu por longo tempo. Algumas desabaram no chão. Benjamin se acalma. Aproxima-se das vítimas. Em seguida, torna a recuar diante delas. Balança a cabeça, estende a mão para as vítimas e golpeia a própria perna. Então volta a chorar em voz alta e cobre o rosto com as mãos. Adianta-se outra vez, ajoelha-se junto das vítimas, que nesse meio tempo jazem todas com olhos fechados, e beija cada uma delas na testa. Chora alto, levanta-se, afasta-se de novo com altos gritos e junta as mãos na frente do rosto. Depois de algum tempo, Hellinger o coloca junto dos assassinos e lhe diz que de lá olhe para as vítimas. Benjamin se acalma, olha para as vítimas e também para os assassinos. Passa lentamente por eles e torna a voltar. Então, se posta diante deles. Hellinger para Benjamin. Olhe os assassinos e diga: eu sou um de vocês. Benjamin com voz tranquila: eu sou um de vocês. Ele confirma com a cabeça. Hellinger: isso mesmo. Para o grupo: ele está identificado com os perpetradores. Benjamin confirma com um aceno. Ele inclina a cabeça enquanto se posta diante dos perpetradores e chora. Hellinger para Benjamin, algum tempo depois. Olhe para os mortos. Benjamin se volta para as vítimas e chora, mas ainda olha para elas. Hellinger para Benjamin. Respire tranquilamente. Hellinger coloca a mão no peito dele. Benjamin se tranquiliza. Hellinger: simplesmente olhe e respire tranquilamente. Benjamin olha para os mortos. Benjamin para Hellinger: estou cansado, estou esgotado. Volta a chorar. Hellinger: sente-se junto dos mortos, simplesmente sente-se. Benjamin senta-se ao lado dos mortos. Eles continuam deitados, imóveis e com os olhos fechados. Hellinger: não há nada a fazer. Morreram todos. Estão todos mortos. Mortos há muito tempo. Benjamin acena e chora. Faz um movimento desamparado com as mãos. Hellinger: agora acolha cada um deles em seu coração. Não apenas os que estão deitados aí, também os outros de sua família. Acolha todos e cada um deles em seu coração. Benjamin coloca uma das mãos no coração, chora e bate de novo no chão. Hellinger: acolha cada um deles em seu coração, com amor. Benjamin se tranquiliza, aproxima-se de um dos mortos e o acaricia nas costas. Hellinger: isso mesmo, acolha cada um deles em seu coração, respirando profundamente. Respire profundamente, com muita tranquilidade. Benjamin se aproxima dos mortos, acariciando e beijando cada um. Também se aproxima de um dos assassinos deitado no chão, acaricia-o e beija-o. Então dá um passo para trás e se inclina de mãos postas. Dá mais alguns passos para trás, fazendo-lhes uma reverência a cada passo. Então olha para os perpetradores e faz menção de afastar-se. Hellinger: agora vá também aos perpetradores. Benjamin se aproxima de um dos perpetradores, acaricia sua face e pousa uma das mãos em seu peito. O outro toca seu ombro com uma das mãos. Benjamin torna a acariciá-lo no rosto e passa ao próximo. Ele coloca uma das mãos em seu peito. O outro também o toca no ombro com uma das mãos. Benjamin o acaricia na face e passa ao seguinte. Pousa uma das mãos em seu ombro e o acaricia. Em seguida, se abraçam. Passa para o seguinte e o acaricia também. Aproxima-se de um dos assassinos que desabou no chão e que ele já tinha acariciado, beija-o e vai para o último dos perpetradores,
que também jaz no chão há muito tempo com os olhos fechados. Ele o acaricia, beija e abraça. E então se levanta e se afasta. Hellinger para Benjamin. Está bem assim? Benjamin acena que sim e pousa a cabeça no peito de Hellinger. Abraçam-se por longo tempo. Enquanto isso, todos os perpetradores se deitaram e fecharam os olhos. Hellinger, depois de algum tempo, aos representantes. Isso foi tudo. Para o grupo, depois de uma pausa. Em Parsifal, na última ópera do compositor alemão Richard Wagner, existe um lindo texto e uma maravilhosa melodia. Seu nome é O Encantamento da Sexta-feira Santa. Depois de longa viagem sem rumo, Parsifal chega ao castelo do Graal. Traz de volta a sagrada lança e admira-se porque tudo está mudado. As flores têm um brilho diferente, cada coisa tem um fulgor próprio. Gurnemans, o velho cavaleiro do Graal, lhe diz: este é o encantamento da Sexta-feira Santa, Senhor. Jerusalém, a cidade santa. Quando é que Jerusalém será realmente a cidade santa, tal como é descrita nas visões do profeta Isaías e no Apocalipse de João? Ela o será quando se tornarem iguais, no reino dos mortos, todos os antigos inimigos das guerras santas, desde a conquista da terra sob Josué, a unificação sob Davi e Salomão, as guerras entre Israel ao norte e Judá ao sul, a ruína de ambos os reinos sob os assírios e babilônios, a laboriosa reconstrução depois do exílio, sob Esdras e Neemias, as guerras sangrentas dos Macabeus, até a execução de Jesus, o declínio de Jerusalém sob o Império Romano, a invasão dos árabes, as cruzadas e a reconquista da terra depois da última guerra mundial. Eu imagino que todos eles voltam, olham-se nos olhos, deploram o que sofreram e o que se infligiram reciprocamente, devolvem-se mutuamente a honra e, finalmente reconciliados, deixam todo o passado para trás. E os vivos? Eles veem o que também os aguarda um dia, moderam seus desejos e abrem reciprocamente seus corações. A importância de vocês também verificarem no atendimento as repercussões históricas. Vocês lidam muitas vezes no âmbito do direito, por exemplo, com direito indígena ou com situações de exclusão dentro da cidade, e observar que muitas vezes essas situações que são vividas, né, que chegam muito, por exemplo, dentro da defensoria, o que quer que seja, são situações que têm repercussões que são repercussões de eventos muito anteriores. Então, estarem atentos, né, como o Bert Hellinger nos mostrou aqui, o que aconteceu com o Holocausto dos judeus, que, digamos, que foram quase 2000 anos desde o fato histórico ocorrido. Quantas gerações foram? Então, com certeza, aquilo que nós estamos experimentando no Brasil hoje tem relação com o que aconteceu no descobrimento, né? Então, uma atenção às raízes históricas transgeracionais dos eventos, né? E isso a professora Angélica Oliveira, no livro dela, Inteligência Transgeracional, vai mostrando como essas informações vão ficando armazenadas. Outra coisa importante aqui, já no que diz respeito à técnica, observem como ele nos conduz a uma compreensão bem simplificada, bem resumida, de como é feito esse trabalho de reconciliação entre vítimas e perpetradores, né? Ou seja, ele escolheu alguns representantes para todos esses mortos, fez com que o cliente olhasse para eles, respirasse junto com eles, reconhecesse, olhasse nos olhos, tocasse, reverenciasse, até que pudesse receber esse sinal, né, que seria o sinal de fechar os olhos, esse sentido de que entrou em paz, ou que essa pessoa, essa alma, esse ser, entrou em paz.
E também mostra toda aqui uma digressão histórica sobre Jerusalém, mostrando como essa reconciliação muitas vezes não acontece neste plano, né? Que isso pode se dar numa outra dimensão, mas nos deixa uma linda frase para poder terminar esse capítulo. E os vivos, né? Somos nós. Eles veem o que também os aguarda um dia, moderam seus desejos e abrem reciprocamente os seus corações, né? Nos deixam uma orientação de como seguir no nosso dia com os nossos conflitos cotidianos.